Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020. É o segundo domingo que não podemos nos reunir no templo, mas temos conosco a palavra do Senhor e nós vamos estar meditando nela. Eu tenho um tema e este tema é desafios da família no contexto de morte e envolvem dois textos. O primeiro texto está em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42 e o segundo é em João capítulo 11, versículos 1 a 6, que eu peço a você que leia o capítulo 11 todo para que você conheça o desfecho final daquilo que estamos falando. Então eu espero que você vá comigo até o final para que nós possamos chegar juntos ao propósito em nome de Jesus. O primeiro texto diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O segundo texto diz: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quero começar esta meditação dizendo para você que vivemos tempos incertos, tempos com futuros imprevisíveis e com surpresas muito constantes. Por isso, não dá para viver uma espécie de laissez-faire, laissez-passer, ou seja, não dá para viver uma espécie de filosofia, deixa estar para ver como é que fica. É necessário aprender, é preciso aprender e é preciso também enfrentar os desafios que se nos apresentam. O texto que nós lemos fala sobre um lar em Betânia. E este lar foi traduzido, ou seja, Betânia, o nome Betânia foi traduzido para a palavra Beit Anar, que significa casa das tâmaras verdes, casa dos figos, casa do sofrimento. E por causa das coisas que aconteceram e que estão colocadas no texto bíblico, ultimamente ela é traduzida, essa palavra é traduzida por El-Lazarit, que significa aldeia de Lázaro. Betânia ela está localizada na região onde está o Monte das Oliveiras. E foi neste lugar onde morava Simão o leproso, que foi visitado por Jesus, curado por Jesus. Foi deste lugar que Jesus partiu para Jerusalém quando foi recebido em sua entrada triunfal sob os gritos: Hosana ao Rei, Hosana a Jesus, o filho de Davi. Foi ali em Betânia onde Jesus esteve 1 semana antes de ser crucificado. E também foi ali, no Monte das Oliveiras, na região de Betânia, onde Jesus foi assunto aos céus. E os anjos apareceram aos discípulos e disseram aos discípulos: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Porque esse Jesus, da mesma forma como viste subir, virá de novo aqui neste monte. Portanto, este lugar, ele está marcado com eventos muito familiares e é onde Jesus exerceu uma influência muito profunda sobre a vida de Marta, Maria e Lázaro. Uma família semelhante à sua e à minha família. Por isso, ao lermos o texto, nós descobrimos que existem desafios no seio familiar e, naquele caso, em meio a grandes turbulências e até de morte. E quando nós vemos estes acontecimentos, nós descobrimos que eles parecem paradoxais e às vezes até antagônicos. Ao estudarmos um pouco sobre as pessoas envolvidas. Por exemplo, Maria é aquela pecadora do capítulo 7 de Lucas, que na casa de Simão, o leproso, ungiu os pés de Jesus.
Nós vemos também que Lázaro, mesmo identificado como amigo de Jesus, ele morre distante dele, sem que tivesse sido visitado por Jesus, sem que Jesus tivesse feito sequer uma oração por ele. Marta, por sua vez, é aquela pessoa que está ocupada demais, ansiosa demais, preocupada, mesmo estando presente Jesus. Mesmo estando na presença de Jesus, mesmo ele estando em sua casa, ela ainda mostrava essas características de tormenta na sua própria vida. Bom, o seu lar pode estar passando por algo semelhante. Você pode, por exemplo, identificar nos membros da sua família algumas características dessa família de Betânia. E quando nós percebemos isso no seio das famílias nos nossos dias, nós chegamos ao ponto de dizer, é necessário que nós perguntemos quais seriam estes desafios. E logo de entrada nós notamos que o primeiro e grande desafio é ter abertura para receber Jesus em nossa vida, em nossa casa. O texto, meus irmãos, nos mostra que a situação não é apenas nós permitirmos a entrada de Jesus na nossa vida e na nossa família, mas facilitarmos com atitudes que possam mostrar nossa dependência, nossa sede espiritual da presença dele. Isso significa decidir como alvo o projeto da nossa vida, um projeto pessoal, de tê-lo como Senhor da nossa casa, Fazer como Josué, que falou assim, olha, vocês escolham a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer que não basta eu dizer, Senhor, entra na minha casa, ou quem sabe cantar aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mas eu preciso ter atitudes que possam deixá-lo confortável para estar na minha casa. Porque é um ambiente, porque é um local onde se dá as boas-vindas para ele, porque é um local onde existe um ambiente de culto, de respeito, porque é um local de reconhecimento e de adoração à pessoa dele. Por isso, essa casa material, para poder ela ser visitada, para poder você abrir as portas para o Senhor, efetivamente para uma comunhão maior, você precisa começar pela casa espiritual, pela sua vida pessoal. Como aquilo que Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer que comece na sua vida. Ele quer que comece com cada membro da sua família. Então, ter abertura para receber Jesus na sua casa é um primeiro desafio. Um segundo desafio, meus irmãos, é fazer o que Jesus quer. Marta não estava errada por estar trabalhando para receber bem a Jesus. Nós precisamos de algumas Martas nos nossos dias. Martas que cuidem bem da igreja, Martas que cuidem bem da sua própria casa, Martas que estejam de olho na sociedade para servir, para fazer aquelas coisas que são importantes. O problema estava no fato de que ela não estava discernindo entre o urgente e o importante. E o perigo que nós vemos aqui é de se apegar a coisas e fazer o que é urgente e errar o alvo que Deus tem para nós. Corremos o risco de nos apresentar um dia diante dele com um monte de coisas, um monte de realizações, e ele dizia assim, olha, não é isso que eu pensei a seu respeito. Eu não disse para você fazer isso, eu não pedi que você fizesse isso. Não é isso que eu tinha em mente para você. Marta andava ocupada, diz o texto, com muitos serviços, e Jesus a identifica como ansiosa e preocupada. Se você e sua família têm estado muito ocupados, ansiosos e preocupados com muitas coisas, isso pode ser um sinal de que não estejam fazendo a vontade de Deus, de que não estejam fazendo o que Jesus quer que seja feito. É necessário parar e pensar. Como estão suas prioridades? Como é que está a sua agenda? E com isso nós vamos para um terceiro desafio que vemos nesse texto, que é fazer a melhor escolha. Note-se que Jesus ele explica a diferença entre as atitudes de Marta e Maria usando o verbo escolher. Ele diz assim, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Com isso, Jesus está dizendo, meus irmãos, que Maria sabe bem a diferença entre o urgente e o importante, entre o que é bom e o que é ainda melhor. E ele diz, a boa parte não lhe será tirada.
E a boa parte, meus irmãos, que nós vemos aqui, escolhida por Maria, foi assentar-se aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos. Esse tem sido, meus irmãos, o maior desafio do nosso tempo. Parar, assentar, ouvir a Deus. Sabe, Jesus disse no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parece que esse tempo que nós estamos vivendo, o céu disse, opa, vamos parar tudo para que vocês saibam o que está acontecendo no céu. Para que vocês busquem revelação, para que vocês busquem aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante. E então, meus irmãos, quando nós lemos isso, quando nós lemos esse texto, nós vemos que este é um desafio do século. O desafio de termos tempo para ouvirmos Deus. O quarto desafio que nós vemos é crer em Jesus. Nós não somos desafiados a crer em Jesus, a não ser quando parece que Ele esteja distante de nós. No versículo 21, Marta diz assim, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. É como se ela tivesse dito, se eu vir que o Senhor está aqui, se eu puder tocar, saber com certeza que o Senhor está aqui, se eu sentir a sua presença, então eu creio. O texto nos informa que já havia passado vários dias desde que Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Parece tratar-se de uma tremenda indiferença, uma espécie de desprezo de Jesus por seu amigo. Os discípulos estavam até preocupados, mas então Jesus explica a situação no versículo 4, e ele diz assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste a glória de Deus. Mas eu quero que você preste atenção, porque o desafio fica um pouco maior. A coisa complica um pouco, por isso o nosso tema é desafios em tempos ou em contexto de morte. Porque aquele que estava apenas doente, agora ele morre. A palavra do Senhor nos mostra aqui que Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas de repente então Jesus disse, olha, Lázaro dorme, e os discípulos disseram, bom, você está dormindo, está bem? E Jesus então clareia para eles e diz assim, olha, Lázaro está morto. Lázaro morreu, mas Jesus disse, olha, creem, porque esta enfermidade é para manifestar-se a glória de Deus. Com isso nós chegamos ao desafio número 5. Porque ele diz respeito a cuidar para não ganharmos o milagre e perdermos Deus. Sabe que ganhar um milagre e perder Deus é sempre um risco constante em nossa vida pessoal e familiar. Às vezes ganhamos coisas, às vezes recebemos algumas curas e respostas de Deus e perdemos o melhor que Ele tinha para nós. É que, em sua maioria, os milagres não são bem entendidos por nós. Nós temos a tendência de fazermos deles uma espécie de final feliz, mas a verdade é que Deus tem propósitos maiores com os seus milagres. Por exemplo, em João capítulo 6, nós vemos a multiplicação dos pães. E é algo tremendo e maravilhoso saber que a multidão foi alimentada e que ainda sobraram 12 cestos cheios. Mas poucas pessoas leem o texto até o final dele. E lá no final, no versículo 51, Jesus vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Jesus tinha algo melhor para poder dizer. Deus tinha algo maior para comunicar com os homens. Eles ficaram, a maioria deles, naquilo que era material. Mas Jesus estava dizendo a eles e a cada um de nós, eu sou o sustento que vocês precisam. Eu sou o alimento que não perece. Eu sou aquele que pode satisfazer a sua alma. E então, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, nós vamos entender que da mesma forma, da mesma maneira, para as irmãs de Lázaro, Jesus não falou assim, eu vou ressuscitá-lo, ou eu vou fazer um milagre. Ao contrário, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que quando Jesus chegou no local, Jesus chorou. Jesus se compadece de mim, de você. Jesus se compadece da nossa situação hoje. Jesus chorou, diz a palavra do Senhor. Você continua lendo a história, você vai ver, ele ressuscitou Lázaro, ele confortou a família.
Mas, segundo o texto aqui, o relacionamento com aquela família não estava embasado no que Jesus podia fazer, mas em quem ele era para aquela família. E, finalmente, para nós, quem ele é, quem ele representa para você e para mim. Por isso, meus irmãos, em Cristo nós estamos seguros. Um dia nós vamos estar eternamente com ele. Ele venceu a morte por nós. E a lição aqui dos desafios apresentados à nossa família e a nós mesmos, a lição aqui ela pode ser resumida da seguinte forma: é fácil fazer alguns milagres, mas o que se busca é ser um milagre. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer, ao abrirmos a nossa vida, a nossa casa para Jesus, ao decidirmos fazer o que Ele quer que façamos, ao fazermos a melhor escolha e devotarmos tempo aos pés dele, ao crermos nele, a despeito das piores notícias, ficarmos firmes até o final, e ao escolhermos a ele não meramente o milagre que ele tem para nós, tornamo-nos assim um milagre. Este é o desafio desses textos, que você e eu sejamos um milagre para Deus, um milagre para esta sociedade, um milagre para a nossa família, um milagre para a situação em que nós estamos vivendo. Que nós possamos ser vistos como aquelas pessoas que foram colocadas por solução, por sermos de Deus. Por isso eu quero orar com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esta palavra. Nós damos ao Senhor a glória, o louvor e a adoração por tudo aquilo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito e pela forma como o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nós possamos, tanto pessoalmente quanto no seio da família, ó Deus, respondermos afirmativamente a estes desafios, Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado por esse dia, Pai, colocamos a nossa nação diante do Senhor, temos orado esse dia, temos buscado ao Senhor esse dia pela nossa nação, e agora eu peço pela Tua igreja, por aquele que nos assiste neste momento, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a comunhão do Senhor, ó Deus, estejam derramadas nestes corações para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Compartilhe essa mensagem, faça algum comentário, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém.